1 Pedro 4. Vamos tentar fazer esse vídeo aqui. Tô com os vizinhos dos dois lados aqui tentando falar também, conversar. Vamos ver se a gente vai conseguir gravar. Bom, esse capítulo 4 vai falar muito sobre a nossa vida, que ela não pertence mais ao mundo. Aqui nesse versículo, Pedro continua preparando os cristãos para viverem em um mundo que muitas vezes não vai entender a nossa fé. E esse capítulo 4 começa com uma frase muito forte, que já que Cristo sofreu no corpo, a gente se armar também do mesmo pensamento. Ou seja, é para termos a mesma mentalidade de Jesus. E isso vai confrontar muito a nossa geração. Porque hoje quase tudo gira em torno de conforto, de prazer, de facilidade, até mesmo de evitar o sofrimento a qualquer custo. Mas Pedro nos mostra que seguir a Jesus também envolve renúncia. Isso não é novidade, né? Não porque o sofrimento em si seja algo bom, mas porque viver para Deus muitas vezes vai entrar em conflito com a lógica do mundo. Então Pedro ele fala aqui pra gente que quem decidiu viver para Deus não pode continuar vivendo dominado pelos mesmos desejos de antes. E ele vai citar várias coisas aqui como excessos, bebedeira, moralidade, idolatria, até mesmo festas desenfreadas. Mas o coração aqui desse texto vai ainda mais fundo do que apenas comportamentos errados. Pedro aqui está falando sobre uma vida que antes era controlada pelos próprios desejos. Uma vida guiada pelo eu quero, eu mereço, eu sinto, eu faço do meu jeito. Mas agora existe então uma nova direção. Porque quando encontramos Jesus, ele não muda apenas o que nós fazemos. Ele muda quem governa o nosso coração. E aí Pedro fala algo que é muito atual ainda para hoje. Que as pessoas, elas vão, na verdade, estranhar quando a gente parar de viver como elas vivem. E isso continua, na verdade, acontecendo hoje, porque quando alguém começa a seguir Jesus de verdade, algumas amizades mudam ou se perdem, alguns ambientes começam a se incomodar com a nossa presença, algumas conversas para nós deixam de fazer sentido. E aí as pessoas naturalmente começam a achar que tem algo estranho, algo de errado com a gente, porque na verdade o mundo normalmente entende que quando alguém muda por dinheiro, por aparência, por sucesso, tá tudo bem. Mas quando alguém muda por santidade, isso vai incomodar. E Pedro aqui nos fala para a gente não se surpreender com isso, com o pensamento das pessoas, porque uma vida transformada vai realmente confrontar ambientes que não querem a Deus. Então ele lembra algo muito sério aqui para nós. Tá animadinho aqui, né? Ele nos lembra algo muito sério, que todas as pessoas prestarão contas diante de Deus. E isso, na verdade, não é para nos gerar medo. É para nos lembrar que a nossa vida não termina aqui. Tem uma eternidade, mas também existe um julgamento e um Deus santo que vê todas as coisas. E aí Pedro, ele muda o foco para a maneira de viver. É engraçado como ele está falando uma coisa e ele vai mudando, né, o foco assim, da carta. E aí ele diz que, acima de tudo, para a gente se amar profundamente uns aos outros. Isso é muito, muito forte, porque em tempos difíceis, o natural do ser humano, às vezes é a gente se fechar, a gente fica frio, a gente pensar só na gente mesmo, mas aqui Pedro fala pra gente continuar nos amando, e não é um amor superficial, mas um amor profundo, um amor que perdoa, um amor sacrificial, que suporta, que permanece. E aí depois ele vai falar sobre a hospitalidade. Isso na verdade falou muito comigo, porque eu confesso que eu nunca fui assim muito hospitaleira, e Deus também tem trabalhado isso na minha vida. E ele fala sobre abrir espaço nas nossas vidas e nas nossas casas para pessoas, e para servirmos as pessoas, abrir espaço intencionalmente, ajudar as pessoas sem reclamar. Nós vemos que uma fé verdadeira, ela não aparece só nas nossas palavras, ela aparece na nossa maneira de ser, como que a gente trata as pessoas. Então Pedro ele começa a falar depois sobre dons, que cada pessoa recebeu algo de Deus, seja tempo, capacidade, sabedoria, ensino, serviço, várias coisas. E ele então vai nos mostrar que os dons não são para nós e para a gente reter. Os dons não é para exaltação pessoal, é para a gente servir as pessoas, porque o reino de Deus, a gente percebe que a maturidade espiritual não é olhe para mim ou sobre mim, mas sim uma maturidade espiritual é como eu posso servir, como eu posso usar esses dons servindo. E aí Pedro entra em uma das partes mais fortes que eu achei aqui desse capítulo, que é: não se surpreendam com fogo que surge entre vocês
para prová-los. E aqui Pedro está dizendo que o sofrimento não significa automaticamente a ausência de Deus. Às vezes a gente pensa que se eu estou sofrendo, Deus me abandonou. Mas na verdade aqui essa carta nos mostra que o sofrimento pode fazer parte de um processo de transformação. E ele fala algo muito profundo, para nós nos alegrarmos por participarmos dos sofrimentos de Cristo. É uma verdade, na verdade, muito dolorosa e que a gente vê que realmente vai nos custar algo. Isso não significa que nós vamos gostar da dor, nem procurar um sofrimento, mas significa entender que seguir a Jesus vai custar coisas. Pode ser aprovação, popularidade, conforto e até mesmo relacionamentos. E quando alguém sofre por permanecer fiel a Cristo, isso não é vergonha diante de Deus. Porque Pedro nos fala que se alguém sofre como cristão, não se envergonhe. Porque existe uma diferença entre sofrermos pelas nossas próprias escolhas, erradas, e sofrermos por pertencer a Jesus. E ele praticamente, na verdade, nos pergunta aqui por qual motivo que nós estamos sofrendo. Porque nem todo sofrimento vai ser perseguição espiritual. Às vezes serão consequências das nossas próprias decisões. Mas quando o sofrimento ele vem por fidelidade a Cristo, essa carta nos diz como um princípio até mesmo para a gente continuar confiando no Senhor. E aí ele vai terminar aqui com algo muito importante, que aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus continuem fazendo o bem. E isso é muito profundo, porque nós vemos que o sofrimento ele pode endurecer o coração. Ele pode muitas vezes transformar as pessoas em pessoas amargas, rancorosas, desconfiadas, frias. Mas aqui Pedro nos fala para a gente mesmo assim não parar de fazer o bem. Não deixar a dor nos destruir. Ou destruir quem nós estamos nos tornando em Cristo. E talvez essa seja aqui a moral da história desse capítulo. Porque o mundo ele pode nos pressionar, pressionarmos até mesmo a tentar voltarmos como nós éramos antes, mas a verdade é que quem encontrou Jesus não pertence mais à velha vida. Porque agora, com Jesus, existe uma nova identidade, uma nova esperança e uma nova eternidade construída dentro de nós. Esse capítulo não tem tido muitas perguntas assim pra gente checar nosso coração, porque eu creio que o próprio capítulo em si já tem sido assim de grande confronto. E é isso para esse capítulo. Deus te abençoe. Eu tô usando pedras aqui hoje para fazer peso aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Na minha Bíblia, olha só. Pra mim poder fazer os videozinhos aqui pra você, que tá ventando um pouquinho. Ops. Tá vendo? Esse deu um blooper legal, né? Caiu aqui no negócio. Mas olha, um beijo pra vocês e nos vemos aí no próximo capítulo.